Todos, que bom que vieram, um ano novo, com aquela energia especial para a gente fazer o bem. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer o bem para o próximo que volta para nós. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa de oração, de aprender as coisas que Jesus nos ensinou. Que cada um que veio aqui hoje, que saiu da sua casa, que podia estar bem tranquilo, no sofá e tudo, mas aqui tem um sofá diferente, o sofá da alma, que vai fazer a gente se sentir bem, dentro do coração. E que, para a gente se sentir bem, não tem coisa melhor do que fazer uma oração. Que cada um fique bem à vontade, feche os olhos e sinta. Sinto que o teu anjo da guarda, que o teu amigo, o teu parente, que não está mais aqui, está derramando sobre nós aquela energia especial. E junto com eles está Jesus. E nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais e principalmente tentar fazer aquilo que Jesus nos ensina. Que essa oração seja do nosso coração, seja uma conversa contigo, Jesus. Obrigado por ter dado o Evangelho para nós. Que cada um de nós que aqui estamos queremos aprender e queremos fazer o melhor possível. Que essa noite seja muito especial para nós. Ficamos com amor, com carinho e com vontade de aprender. Que assim seja. Que assim seja. Meu amigo Benô, Fale, mestre. é contigo. Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite. Não ouvi direito. Boa noite a Boa todos. noite. Ah? Boa noite. Tem que fazer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boa noite. Existem técnicas, viu? Muito obrigado pelas palavras que ele proferiu, que é bem isso hoje. Feliz ano novo a todos. Sintam-se sempre felizes e esperançosos nesta casa espírita, mas também em suas casas ou nos lugares onde vão estar. Levem a sua luz como exemplo. Façam os outros sentirem aquilo que vocês já estão acumulando, vindo aqui nesta casa, muitas vezes participando de um grupo de estudos e aprendendo, porque nós vamos aprender o tempo todo. A princípio, a palestra seria mais sobre empatia e compaixão. Mas eu preciso falar sobre o Espiritismo, porque eu acho que vocês não sabem o que é isso, né? O Espiritismo pode ser objetivado de diversas formas. Mas eu peguei uma explicação dada por Haroldo Dutra Dias, né? Que é uma excelente explicação, bem simples, mas que vem de encontro ao que eu gostaria de falar hoje. Haroldo Dutra Dias sintetiza o objetivo do Espiritismo: a
formação do ser humano de bem. Porque para nós nos formarmos de bem, vocês sabem que há uma série de coisas que precisam ser feitas, principalmente no mundo de provas e expiações, que é o nosso planeta. Não é? E isso só é possível mediante um estudo pensado, uma fé raciocinada, porque vocês têm que ter dentro de vocês, nós temos que ter dentro de nós, a essência do querer saber mais. De não se contentar só com aquilo que a gente já recebeu de berço, que já recebeu dos pais, que soube na adolescência. Chega uma hora em que não é suficiente para nós nos sentirmos felizes, alegres, e saber que nós estamos no caminho certo. A nossa consciência conversando conosco. Então, mediante os ensinamentos do Mestre Jesus, que tornam compreensivo e facilitado a ligação entre a espiritualidade e a tão buscada felicidade. Nós devíamos ter outro foco, mas ainda temos o foco de buscar a felicidade. A felicidade não é deste mundo, todos sabemos, todos os espíritas sabem, porque nós estaríamos falando da felicidade plena. E no mundo de provas e expiações, a felicidade não é plena. Ela é temporada, ela vem e vai. Ela, horas estamos tranquilos, ora não estamos tão tranquilos. Porque é um mundo de provas e expiações. Mostrando como é possível nos sentirmos bem e felizes quando permitimos que o Espírito de Jesus nos mostre a direção da verdade que liberta. Muito bem. O Espírito de Jesus. Por que o Espírito de Jesus? Porque foi Jesus que foi enviado para nós, para ser modelo e exemplo, e passou tudo o que passou, dando prova disso. Jesus veio à Terra, falou com a língua que era necessária para aqueles povos que lá existiam, e nós estamos replicando o que Jesus falou através de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo contém toda a sabedoria de Jesus expressada em suas parábolas. É a forma com que ele se comunicava com os seus apóstolos para fixar o entendimento da profundeza de seus ensinos. Se nós vamos seguir Jesus, exemplo e guia, modelo, nós temos muitas vezes que em nossas conversações com amigos, com parentes, com pessoas afins, nós temos que fazer isso. Fixar o entendimento da profundeza de seus ensinos. De que forma eu vou passar para as pessoas que estão no meu agrado, que estão sob a minha égide, que eu preciso educar espiritualmente, filhos, netos, etc. De que forma eu vou fazer isso? Abruptamente, falando de qualquer jeito, falando igual a linguagem deles, para me sentir igual a eles, mas eu não tenho que me sentir igual a eles. Eu tenho que procurar ser melhor que eles. Eu tenho que procurar mostrar uma possibilidade de eles quererem me seguir. Mesmo que eles não me digam. Mas em algum momento no futuro eles vão dizer: professor, eu me formei. Pai, eu me formei. Pô, que legal, graças ao teu esforço, filho. Não. Graças aos puxões de orelha. Graças àquilo que você fazia comigo. Lembra quando eu queria fazer tal coisa, queria sair, não tinha hora para voltar e você me puxava pelas orelhas e dizia: não, você nasceu para ser algo melhor. E aí vem o resultado.
A beleza de cada uma das histórias relatadas pelo Mestre Jesus é ao mesmo tempo um relato para refletir e terapia para a alma, porque abordam todas as problemáticas humanas. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós aqui na casa não conseguimos entender ainda, porque já lemos umas 3, 4 vezes, né? Mas estamos a caminho de entender um dia. Imagina quem não pegou. Não é? E nós vamos sempre acumulando um conhecimento a mais, fazendo uma opinião mais aprofundada a cada novo grupo de estudos, a cada novo tema do grupo de estudos. Ninguém fica livre de dor e sofrimento. Não neste plano. Provas e expiações. Então, aceitem isso da melhor forma possível. E vamos à frente. O ser humano, em sua fragilidade, tem dificuldade para perdoar e não reagir. E muitas vezes nós reagimos por impulso a uma mágoa que alguém quer nos causar, a uma coisa dita de forma errada, que nós não estamos preparados para ouvir. E nós seguimos dente por dente, olho por olho. E esse impulso, esse impeto, nós precisamos frear. Ninguém fica livre do dor e sofrimento. O ser humano, em sua fragilidade, tem dificuldade de perdoar e não reagir. Com a sabedoria e bondade do Mestre, que colocava suas palavras ao nível que qualquer um possa compreender, sem deixar ninguém fora do reino dos céus. Como estudantes espíritas, procuramos pelo autoconhecimento e a prática de atividades. Como estudantes espíritas, já descobrimos que, para nós podermos assimilar as coisas ditas por Cristo, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos interiorizar e saber do que nós somos feitos. Quais são as nossas fragilidades? Quais são as mágoas que trazemos desde criança? Quais são as interpretações errôneas que nós fizemos do que passou? O que estamos trazendo de arrasto conosco? Que não dá chance de nós mudarmos e fazermos diferente. E prática de atividades. Não adianta só nós estudarmos e não praticarmos. Que venham trazer tranquilidade à nossa mente, refletindo boa saúde do corpo e da alma. Isso é elementar, como também a busca pela felicidade. É justo. Isso está dito por André Luiz na obra Ideal Espírita, por Chico Xavier. É justo que procuremos a felicidade. Mas para isso é necessário que ajudemos um tanto mais a felicidade dos outros. Não tem como nos tornarmos felizes sem fazer os outros felizes. Ou pelo menos deixar os outros tristes, provocar a infelicidade dos outros. E nós queremos ser felizes. Aquela pessoa que nos magoa, que nos maltrata, que nos diz palavras que não gostaríamos de ouvir, ela é a que mais está nos ensinando. Porque é através deste exemplo que nós conseguimos enxergar, conseguimos progredir na vida. Quando a vida nos sacode, de que forma agimos? Será que estamos mesmo cheios de virtudes e princípios ativos, como nós pensamos? Ou reagimos de forma instintiva, como defesa, e nossa reação será tal qual a situação nos chega? Como lidamos com as emoções que a vida nos proporciona? Do que está cheio o nosso coração? Porque dentro de nosso coração, passam todas as emoções. É ele que sente, é canalizado para ele. A razão até tenta dar algumas explicações, mas o coração, se ele se ressentiu, nós vamos dizer não à razão.
Existem irmãos que criam suas próprias tempestades e depois lamentam quando chove. Eis uma dura realidade. Muitas vezes concentram tanta preocupação sobre o problema criado que fazem da vida o seu próprio inferno particular. Mas não param por aí. Transformam a vida dos outros no inferno também. Vocês com certeza não estão passando por essa experiência, mas já devem ter passado. Mas vocês notam quando um irmão espiritual, um amigo, está passando por essa fase. Torna-se uma pessoa amarga, torna uma pessoa rancorosa. E por isso hoje, empatia e compaixão. Mas não param por aí. Transformam a vida dos outros no inferno também. Poucos são os irmãos que sofrem e nem por isso atormentam a vida do outro. Entendem de resiliência, de fé e de esperança. Dias melhores virão. Sabemos que virão. Entretanto, a felicidade e a paz de espírito é condição interior. O mundo exterior reflete perfeitamente o que sentimos dentro de nós. Se não estivermos bem interiormente, iremos atribuir a culpa com muita frequência a outra pessoa ou outra situação, que então tornaria a ser a causadora de tudo. É o governo que é culpado, é a economia, é o partido político aquele que é culpado, senão não estaríamos nessa situação. Mas o que eu fiz para me precaver de, independente de partido, entrasse ou não entrasse, o que eu fiz para que eu não sofra as consequências de um mau governo, de um mau ditado, de uma palavra não dita, maldita? É comum que, quando em sofrimento, apontamos a causa para as relações pouco harmônicas e, às vezes, até perturbadoras ao cônjuge, filhos, pai, mãe, colegas de trabalho. A culpa é sempre dos outros. Muitos acreditam que a mudança é a resposta, mas de que mudança estamos falando? Mudança de casa, de carro, de serviço, de lugar? Afinal, novos ares sempre são bons, não é? Porém, novos ares podem até ser bons, quando compreendemos que deve ser aliado à mudança verdadeira e mais importante que ocorre dentro de nós mesmos. Não adianta nós mudarmos se nós levamos o problema junto, que está dentro de nós. Para que onde formos, se não estivermos de bem conosco mesmo, continuaremos com os mesmos problemas. Quando voltaremos nosso olhar para dentro, procurando identificar a raiz dos nossos sentimentos destrutivos e conturbados, como eu havia falado antes. Pelas postagens nas redes sociais, identificamos facilmente os amigos virtuais que estão passando por fase ruim. Se ligamos e perguntamos o que está ocorrendo, logo escutamos a resposta: mas como é que você ficou sabendo? Hoje em dia a internet é um livro aberto sobre a vida de muitas pessoas. Elas colocam lá tudo sobre a vida delas, expostas ao povo. Elas não têm noção do perigo, das energias enviadas para elas, pelas pessoas e pela espiritualidade, pelos espíritos, que não estão interessados no bem desta pessoa, deste espírito. Uma demonstração clara de que a espiritualidade anda a passos curtos em sua vida, na vida da pessoa que faz isso. Melhor queixar-se, inserir postagens cheias de raiva e ódio, alfinetando e dando indiretas a todos de todas as formas. Irmãos, os espíritos insistem em nos alertar sobre essa realidade e tendência, e projetarmos nossa insatisfação nos outros e nas circunstâncias da vida, escolhendo um ou mais culpados pelo nosso infortúnio, nossa infelicidade. Vejamos a resposta da questão 133A do Livro dos Espíritos. As aflições da vida são muitas vezes
consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormento. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, nem orgulhoso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Poucos irmãos têm o hábito de fazer uma autoanálise sincera que implica em reconhecer os próprios erros sem encontrar uma desculpa. O comportamento que persiste em que o problema vem de fora é fruto do nosso orgulho. Imaginamos que reconhecer o nosso erro abertamente poderá nos diminuir, demonstrando incapacidade, desvendando nossos defeitos. Imagina se eu mostro para as pessoas um defeito meu, o que elas vão poder fazer com isso? Mas, pelo contrário, meus irmãos, reconhecer o próprio erro é sinal de superioridade, de grandeza, de maturidade. Como forma de vivermos uma vida com mais significado, nos distanciando de sofrimentos desnecessários e obtendo sensações de felicidade em nossa rotina, podemos trabalhar em nós o desenvolvimento da empatia. Por exemplo, empatia se refere à capacidade de imaginar e entender o sentimento de outra pessoa. A inteligência espiritual, aliada à psicologia do bem viver, e isso é bem natural, nós temos que ter uma psicologia do bem viver para nós. Aquilo que está na nossa consciência de certo e de errado, de verdade e de mentira, isso é uma psicologia que nós temos conosco. E ela faz nós vivermos bem. Então, a psicologia do bem viver afirma que devemos aprender e compreender sobre empatia, sendo uma forma de convivência bastante vantajosa, espiritualmente necessária em todos os relacionamentos, construindo e melhorando nossa personalidade. Achamos um gatilho que pode fazer diferença na nossa vida e na impressão de felicidade que nós temos. Empatia é uma competência que pode ser desenvolvida na prática e é importante para construir relacionamentos saudáveis, melhorar a comunicação e promover a compreensão mútua sem julgamentos. Um ato de colocar-se no lugar do outro, entendendo suas emoções e seus pontos de vista. A empatia é diferente de simpatia. Por exemplo, numa loja, e a vendedora ou vendedor atende vocês com bastante simpatia. Uma pessoa solícita, sorri. Quando vocês chegam na casa espírita, as pessoas estão carrancudas ali na frente, esperando vocês. Elas estão sisudas. Ai, que bom que vocês chegaram. Nós estávamos esperando vocês, sabe? Talvez as quatro aqui que nós conhecemos. Ou elas estão, ai, que bom que vocês vieram. Que bom, maravilha. Boa noite. Isso é uma simpatia. Mas quando vocês se abraçam, em algumas pessoas vocês sentem a diferença do abraço. Você sente aquele calor, aquela coisa que invade vocês, como se você já conhecesse aquela pessoa há milênios, e provavelmente é. Isso é empatia. O que dificulta nós termos empatia? Nosso ambiente de trabalho. Nós não podemos abraçar todo mundo no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente escolar. Nós não abraçamos todo mundo e nem queremos ficar perto de muita gente, porque sempre tem um coleguinha que vai falar mal de um, que fala mal do outro, que fala mal do outro, para nós não fazermos ligações com inimigo do amigo, nós vamos ter problema. Então nós mantemos alguns pares que nós nos associamos
por um motivo ou outro, e vamos aprendendo desta forma. Porque no ambiente de competência, ambiente de disputa, de posição de trabalho, não nos damos muito luxo de ficarmos. O chefe daqui a pouco vem e diz: escuta, isso aqui é o quê? Isso aqui é um ambiente que eu preciso que vocês deem produção. Então fechem essa matraca e vão trabalhar. E a partir daí, tu não abre mais os dentinhos para ninguém. Até mesmo porque quanto menos tu fala da tua vida no ambiente de trabalho, melhor. Só que este ambiente capitalista, consumista, materialista, ele vai contra os princípios doutrinários do Espiritismo. Mas nós temos que saber diferenciar, porque no momento nós sabemos disso, nós temos que saber diferenciar uma situação da outra. Porque fora do emprego, você pode se dar com toda a empresa. Você pode fazer festa com as pessoas. Porque você pode usar a sua sinceridade. É o momento que você baixa a guarda, guarda as armas fora de si e vai para a festa. Empatia talvez você tenha uma grande dificuldade de ser aplicada na sociedade tão consumista e capitalista, onde o valor sempre está ligado a comprar, adquirir, obter, de uma certa forma competir, sempre visando o bem-estar a qualquer custo. Sejamos serenos, trabalhemos em nós a empatia, o bom humor, o sorriso, a simpatia, a gentileza, espalhando mais felicidade e luz onde quer que passemos. Tenhamos o hábito de olhar para as coisas ao nosso redor com esperança e sempre esperar o melhor. Essa coisa de sempre esperar o melhor é um gatilho maravilhoso. Porque independente do que aconteça, tu sempre tem a esperança, através do otimismo, através do positivismo, de que as coisas vão mudar. Essa é uma questão de tempo. Isso se chama fé raciocinada. A fé não resolve tudo, mas ela te prepara para as coisas. E a compaixão? Ah, compaixão. Compaixão vai um pouco além. Compaixão se refere ao sofrimento que sentimos. Nós sentimos sofrimento ao ver uma outra pessoa sofrendo, que nos desperta uma vontade muito grande de ajudar ou confortar. Na prática, podemos resumir dessa maneira: a empatia é a capacidade de entender os sentimentos de uma outra pessoa, enquanto compaixão é a empatia na prática. É praticar a empatia. Muitas vezes, ao invés de termos compaixão por alguém que nós não temos nenhuma laço de amizade ou qualquer coisa, algumas pessoas podem pensar assim: tomara que se exploda. Não é problema meu. Um dia eu soube que ela fez uma fofoca minha, fez uma fofoca sobre mim. Ela vive encarando meu marido. Ele vive olhando minha mulher. E aí, por diferentes motivos, a pessoa deseja o mal para aquela outra pessoa. Ao invés de ter compaixão pelos seus problemas, ela vai gerar, sim, um problema para ser resolvido em algum momento mais para frente. Muitos alegam ter cansado de serem gentis, pois nunca recebiam nada em troca, ou eram chamados de bobos ou queriam aparecer. Hábitos gentis geram mais cordialidade. Gentileza gera gentileza. Humanização, relacionamentos saudáveis, harmonia, e são sempre despretensiosos. Existe uma relação muito estreita entre felicidade e atos gentis. Quando praticamos algum tipo de gentileza, liberamos no organismo a serotonina, que você já deve estar careca de saber. Um hormônio responsável pelo bem-estar. Quanto mais bem nós fazemos às pessoas, mais nós nos sentimos bem. É
a serotonina que foi liberada no organismo. Ao praticar o bem, literalmente detonamos o pessimismo e contribuímos para um mundo melhor. O ideal é não se preocupar com algum tipo de retorno, pois muitas pessoas se queixam que são gentis, mas ficam chateadas porque não são gratificadas. Isto não importa mesmo, mas é uma posição de elevação espiritual. Não temos que negar os nossos defeitos. Não temos que botar ele debaixo do tapete, e um dia aquele tapete vai inchando, e ele explode e nós explodimos com ele. Nós temos que compreender qualquer problema que a gente possa estar. Nós temos que ter a nossa consciência bem tranquila de como nós vivemos a nossa vida. Se nós precisamos fazer mudanças, que tipo de mudanças? Se eu estou preparado ou como eu devo me preparar para essas mudanças? Isso é mais importante do que qualquer coisa. O mais importante é estar em paz ou estar nos céus? É tão bom, tão bonito, tão prazeroso saber que as pessoas querem se superar. Em verdade, é o espírito eterno de aprender, de progredir, de amar, vinculado a um espírito preso a um corpo desejoso de voltar às estrelas. Estamos aqui. Não somos daqui. É um estágio que estamos passando. Lembre-se, sempre que amar a Deus, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e circunstâncias, e amar ao próximo como gostaria de ser amado. O mundo precisa muito mais de empatia e compaixão do que precisamos de café, de cerveja ou de redes sociais como distração. Existem muitas mudanças que precisam acontecer. Há medos que devemos enfrentar. Haverão decisões a serem tomadas. Haverá solidões a serem superadas. Haverão lágrimas a serem derramadas. Porém, novos recomeços não irão florescer de alguma forma em nós. Porque mesmo quando pensamos que somos incapazes de suportar algo, o tempo mostra que somos mais fortes do que pensamos e mais corajosos do que imaginamos. Lembrem-se, e é muito importante, a felicidade é um estado que nós decidimos. Muito bem. Espero que uma palavra, uma mensagem, uma frase, alguma coisa tenha feito efeito na consciência de vocês sobre o assunto. A espiritualidade sempre quer mostrar aquilo que nós precisamos repetidamente saber para ficar bem fixado. Vamos a um passe agora coletivo.